Irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim em nossos dias, não só para restaurar o reino dos céus, mas também revelar os seus segredos ou mistérios, né? Portanto, o Espírito do Senhor é sobre mim para falar, né? Para falar ou proclamar a justiça, a ira e a verdade de Deus, conforme os seus oráculos, conforme a sua imutável palavra, dizendo, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? É uma pergunta, né? E em resposta vem a decisão. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Dando seguimento à leitura, em Lucas 21:6 diz: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, ou seja, falado no passado para ocorrer em nossos dias. O Senhor Jesus foi quem disse, né? Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Ele naquela época já estava se referindo aos templos e casas edificadas por mãos de homens, né? Ou seja, estas profecias do Senhor deveriam se cumprir ou tornar real e concreto em nossos dias. Muita gente ignora, né? Porque a China, né? Está derrubando casas ou templos, supostamente casas de oração ou casa de Deus, né? A China está derrubando, destruindo igrejas edificadas por mãos de homem, estão colocando tudo abaixo. Então, o restante da população mundial, né? Principalmente a população brasileira, fazendo uso da hipocrisia, da idolatria generalizada, da corrupção generalizada, né? Estão condenando o ato do governo chinês, né? Quando isto é profecia de Deus que deve se cumprir em nossos dias, né? Porque ele deixou escrito, eu vou voltar a citar novamente, tanto em Mateus 24:2 quanto em Lucas 21:6. Jesus, quem falou foi o próprio Jesus, falado no passado para acontecer nos dias de hoje. O que a China está fazendo, o que a China está fazendo, nada mais é do que o cumprimento das profecias de Deus, porque nenhum templo, nenhuma casa edificada por mãos de homens deve permanecer de pé, né? Principalmente depois do eterno fechar da porta da graça de Cristo. Ou seja, no milênio de Cristo, após o eterno fechar da porta da graça de Cristo, né, ninguém será tomado por inocente. E ninguém poderá, né, continuar na transgressão ou na infração da lei de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, para qualquer transgressor ou infrator da lei de Sião, da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo em nossos dias, né? Depois do eterno fechar da porta da graça de Cristo, ninguém será tomado por inocente, mas todo infrator, né, todo transgressor da lei haverá de morrer fisicamente no corpo, na carne e na memória, porque o nome dessa pessoa será apagado para sempre. Então vamos citar uma vez mais: Jesus, porém, lhes disse, um em cima e outro embaixo, né? Não vedes tudo isto? Ponto de interrogação. Ele fez essa pergunta aos que perguntaram para ele: vede, Senhor, como está o templo ornado, né? Como está o templo ornado? Vamos então a essa parte, né? E quando Jesus ia saindo do templo, ele ia saindo do templo de Salomão, né? Lá em Jerusalém, antigo território de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio por toda a eternidade, a nação pecaminosa de Israel.
E, vírgula, quando Jesus ia saindo do templo, né, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ponto. Versículo 2 de Mateus 24. Jesus, vírgula, porém, vírgula, lhes disse, dois pontos, um em cima e outro embaixo. Não vedes tudo isto? Ponto de interrogação. A resposta é definitiva e eterna, né? Em verdade vos digo, né, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que não seja derrubada. Voltando, agora, isso foi Mateus 24, 1, 2. Vamos então agora, Lucas 21, né? Lucas 21. Portanto diz, 21, 5 e 6. E dizendo alguns a respeito do templo de Salomão, naquela época, que era permitido por Deus, depois do templo de Salomão, nenhum templo físico edificado por mão de homem foi permissão do Senhor. Não é permissão de Deus, tá entendendo? E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, dois pontos, um em cima e outro embaixo. Versículo 6. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, né, falado no passado para ocorrer em nossos dias, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eu não entendo a hipocrisia, a idolatria, né, a corrupção generalizada, não só da nação e da população brasileira, mas de todo mundo, né, da população mundial, porque a China está derrubando templos ou casas, né, supostamente casas de Deus, supostamente casa de orações. Eu não entendo a hipocrisia generalizada, o roubo e a usurpação generalizada, não só dos líderes religiosos ou políticos do Brasil, através do legislativo, do judiciário ou do executivo, mas de toda a população mundial, porque estão blasfemando contra aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, né, que haveria de acontecer nos últimos dias, antes do milênio, antes mesmo do reinado de Deus por meio do Messias. Por quê? Porque durante o milênio não haverá nenhuma desgraça dessa. Durante o milênio não haverá religiões ou religião nenhuma. Durante o milênio não haverá líderes políticos ou religiosos. Por quê? Porque tanto a religião quanto a política, ou os seus líderes políticos e religiosos, constituiu-se um reino, uma casa, um governo confuso e dividido, que não pode perdurar para sempre, não pode coexistir, não pode existir para sempre. Então, essa situação ocorrida agora há poucos dias, não só na China, mas em alguns países sobre a terra, né? Ela deve ocorrer, vai ocorrer também em todo o Brasil. Ou seja, não haverá de permanecer pedra sobre pedra, porque é ordem do Senhor, é mandamento de Deus, né? Porque no milênio de Cristo, no milênio de Deus por meio do Messias, no milênio de Cristo, não haverá denominação religiosa nenhuma, não haverá casa ou templo edificado por mãos de homens. Por quê? Porque a partir do momento da primeira ressurreição espiritual para o trigo, a partir do momento, né, do primeiro arrebatamento para a igreja de Cristo, né, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né, aqueles que haverão de constituir a igreja, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, eles serão o templo do Senhor. Eles serão o templo do... Por esta razão, o Senhor Jesus Cristo deixou dito, né? Falou dizendo que, vedes o que está ocorrendo agora nos últimos dias antes do milênio, porque no milênio não poderá haver, não deve existir nenhuma denominação religiosa, nenhuma religião, porque haverá um só único pastor de Deus para os seus escolhidos.
E este único pastor de Deus para os seus escolhidos, né, nos últimos dias é o próprio Cristo. E só depois da primeira ressurreição espiritual para a igreja, para o trigo, só depois da grande tribulação de 3 dores, só depois da grande tribulação de 3 dores, né, é que haverá a reunião, o ajuntamento, a reunião de Cristo com os seus escolhidos. Portanto, aquilo que se deu início na China em nossos dias, hoje é dia 7 de junho, de 2020. Hoje é dia 7 de junho de 2020. Portanto, aquilo que se deu princípio ou início na China, né? Porque o governo da China, os governantes da China estão destruindo, né, estas supostas casas de oração. Estão derrubando estas supostas casas de Deus, porque não são casas de Deus, né? Se um dia no passado Deus teve uma casa edificada, um templo edificado por mãos de homem, diga-se, por mão do rei Salomão, este foi o templo de Salomão em antigo território de Israel. Todavia, depois que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, porque Israel trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, ali foi revogado, ali foi feito extinto para sempre, tanto o sacerdócio quanto a língua, o idioma, e toda a nação pecaminosa de Israel deixou de existir como casa de Deus, como templo de Deus, porque a partir do momento, né, em que houver ou ocorrer a primeira ressurreição espiritual para o trigo, então o trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto, se tornará em eterno vivo templo do Senhor. Então, com a restauração do reino de Deus em nossos dias, né, a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, né, se a religião como todo em geral, se líderes políticos ou religiosos somente serviram para confundir, dividir e afastar o Senhor, né, o Espírito Santo da criatura, né, por qual motivo a desobediência ou a rebeldia em continuar ou deixar permanecer casas e templos edificados por mãos de homens, se todas elas se tornaram em sinagogas do Satanás, casa do diabo, né? Conforme determina ou diz a imutável palavra de Deus através de Apocalipse capítulo 18, ponto de interrogação. Portanto, o que deu princípio ou início à nação ou o governo da China destruindo templos ou igrejas edificadas por mãos de homens, é para que se cumpra as profecias do Senhor Jesus. Ou seja, nos últimos dias, antes do milênio, porque no milênio não pode existir denominações religiosas, não pode, no milênio de Cristo, em toda a terra não pode existir casas ou templos edificados por mãos de homens. Então a China está somente cumprindo ou tentando fazer cumprir, né, a destruição de todas estas sinagogas do diabo, né, que se apoderaram do mundo inteiro para enganar, confundir, dividir, né, se possível, aos escolhidos de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo disse, né, que não ficará pedra sobre pedra, como você entende, né? Ou seja, na cabeça de todos vós hipócritas, idólatras ou corruptos, semelhante ao filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel, essa desgraça da religião deve permanecer ou continuar existindo para sempre, se é uma casa, um reino ou um governo confuso e dividido? Ponto de interrogação.